Esta conferência será gravada agora. Bom, boa tarde, pessoal. Muito prazer, eu sou Vinícius Aguiar, sou Community Manager aqui no Inovativa Brasil. Quero super agradecer a presença de todo mundo que está aqui nessa tarde de quinta-feira junto com a gente, acompanhando conteúdo, acompanhando duas pessoas experts junto com a gente aqui, que a gente tem muito prazer em trazer para falar e para trocar essa ideia com vocês também. O Inovativa Brasil é o maior programa de aceleração de startups da América Latina e o nosso objetivo é justamente apoiar as startups e os empreendedores do Brasil todo, com justamente o objetivo de crescer e desenvolver, mesmo nesses momentos de crise. A gente está, com todo esse contexto, a gente começou uma série de webinars, esse, infelizmente, já vai ser o último webinar, justamente trazendo, com a premissa de trazer especialistas de todos os países, em vários segmentos diferentes, para compartilhar esses conteúdos, dicas, e para ajudar esse ecossistema empreendedor a enfrentar esse cenário que a gente sabe que ninguém estava basicamente preparado para isso, né? Então, hoje nós temos esse último webinar da série com o tema principal de investimento. O que está mudando nesse cenário de crise? Para a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois convidados que eu tenho super prazer de estar mediando e trazendo conteúdos e conversando com eles. A gente tem hoje a Brenda Kutinicas, é assim que fala, Brenda? Isso, Cutinicas. Da Anjos do Brasil, e o Daniel Iso da Vox Capital também. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, a dinâmica hoje se mantém, então a ideia é apresentar eles um pouquinho, fazer algumas perguntas mais focadas, e caso vocês tenham qualquer dúvida, pode ir enviando no chat, que a Natasha da equipe Inovativa também vai estar acompanhando e colocando isso aqui para a gente fazer essas perguntas no final, beleza? Então, quero super, de novo, agradecer a presença de todo mundo aqui. A gente sabe que tem muito conteúdo rolando no Brasil todo, em vários lugares, de várias formas diferentes, em várias plataformas. Então, se vocês escolheram estar aqui, escolheram ter esse tempo investido também aqui junto com a gente, super agradeço a presença e qualquer coisa a gente vai se comunicando ali no chat, beleza? Vou pedir para que todos vocês deixem as câmeras e o áudio desligados, justamente para que a gente consiga só ter a atenção e deixar o áudio um pouco mais clean para todo mundo, que a gente sabe que dá muita confusão nessas videochamadas, mas é só para a gente manter o fluxo, e aí no final vocês podem abrir também para perguntar diretamente, caso vocês queiram, conversar diretamente com a Brenda e com o Daniel. Então, falando um pouquinho sobre os nossos convidados, sem mais delongas, vou apresentar o Daniel e a Brenda. O Daniel é sócio e cofundador, CEO da Vox Capital, uma gestora de fundos líder e pioneira em investimento de impacto no Brasil, que há 7 anos consecutivos é listada como uma das mais relevantes do setor, desse setor no mundo. Antes da Vox, o Daniel já trabalhou em posições de desenvolvimento de negócio, gestão de marca, na Submarina, na Johnson Johnson. O Daniel também é membro do Comitê Executivo Global da Andi, é líder do grupo de trabalho de investimento de impacto da ABV Cap. Ele é vencedor do prêmio TRIP Transformadores em 2016 e professor convidado do curso executivo de investimentos de impacto na Said Business School em Oxford. E eu sei que tem várias outras coisas que não estão aqui também. É um currículo bastante grande e que traz bastante dessa experiência para a nossa troca, para a nossa conversa de hoje. Vou também apresentar a Brenda. A Brenda, ela é formada em publicidade e propaganda na ESPM, é mestre em marketing e comunicação pelo ICEI, International Business School Barcelona, com experiência no ecossistema de marketing e inovação. Atualmente é responsável pelo relacionamento com empreendedores, empreendedoras e os parceiros também da Anjos do Brasil, atuando com a atração, seleção de startups que são apresentadas para toda a rede de investidores que eles trazem. A Anjos Brasil é um dos grandes players desse mercado de investimento anjo, bastante conhecida, um dos maiores movimentadores desse ecossistema. Então, hoje a gente traz duas feras, duas pessoas muito qualificadas e experts no assunto investimento, cada um com as suas nuances, mas acredito que isso agregue bastante. Mas melhor do que eu falar e ler um currículo, acho que é melhor eles se apresentarem. Então, Brenda, por favor, você pode se apresentar, falar um pouquinho do teu trabalho, um pouco de você, da tua experiência.
Obrigada, Vinícius. É uma honra estar aqui, ainda mais do lado do Daniel, com toda essa experiência. Acho que eu posso contar que vai agregar nessa conversa é que eu tenho uma paixão, dá até para ver pelo meu histórico, em relação à comunicação. Então, acho que para mim, isso assim, eu falei na minha entrevista de emprego na Anjos do Brasil. Para mim, tudo é comunicação. Então, saber como contar a sua história e falar sobre, nesse caso, captação, empreendedorismo, quem é a sua empresa, o que você faz toda a diferença na hora de buscar investimento. Então, acho que esse meu lado pode agregar muito aqui nessa conversa, contar também como a gente está fazendo da Anjos do Brasil hoje no nosso processo e tirar todas as dúvidas possíveis que vocês possam ter. Muito legal, muito obrigado por ter aceito o convite, viu, Brenda? Sei que estão momentos corridos e provavelmente tem muita coisa para fazer nesse contexto também, mas super agradeço a prontidão e a parceria de sempre que a Anjos do Brasil tem com a gente. Muito obrigado aí. Daniel, tu pode falar um pouquinho também, se apresentar, falar um pouco dessa tua trajetória. Obrigadão mais uma vez por ter aceito o convite aí também. Imagina, prazer o meu. Super bom estar aqui falando com vocês, falando junto com a Anjos do Brasil, organização que eu admiro bastante, pioneiros aí em trazer esse tema também. A Vox, eu sou um dos fundadores da Vox. A Vox existe desde 2009, a gente é pioneiro nesse tema de investimentos de impacto, e para quem não sabe o que é investimento de impacto, a descrição que a gente dá é que são investimentos que têm a intenção de gerar o impacto social ou ambiental positivo, além do retorno financeiro. Então, na verdade, a gente não é nem ONG, nem um negócio que só pensa no lucro. A gente trabalha para que a gente crie um modelo em que dê para ganhar dinheiro fazendo impacto positivo, ou também dê para fazer impacto positivo ganhando dinheiro, né? Dependendo de onde você vem. A gente tem investido aí, a gente tem 2 fundos, estamos agora levantando um terceiro fundo, e a gente tem feito basicamente investimentos em tecnologias que estão melhorando o acesso a serviços básicos como educação, saúde e serviços financeiros para a população de baixa renda, né? Então, como uma forma de melhorar o acesso, ou até dar o acesso, né, em algumas vezes, para as pessoas que hoje não têm acesso a serviços básicos. E a gente brinca que a gente não está fazendo negócios para pobre, então a gente não está investindo em coisas que têm uma qualidade menor, para ter um preço menor, para servir a população. Então, a gente foca em soluções que estão trabalhando para problemas que são mais relevantes para a população de baixa renda, mas idealmente com uma qualidade ou com um serviço que qualquer classe social possa vir a usar. Estamos aí ainda constantemente também procurando novos investimentos para fazer, já fizemos mais de 30 e queremos continuar apoiando empreendedores que queiram juntar esses 2 aspectos aí, o social e o retorno financeiro. Então é um prazer estar aqui para a gente bater um papo. Muito legal, Daniel. E a primeira pergunta já, inclusive, pessoal, se tiverem perguntas durante o webinar, vai mandando no chat aí, que a gente vai fazendo e incluindo isso durante a nossa conversa, beleza? Para você, Daniel, ainda falando um pouco sobre a Vox, né? Você falou um pouco das áreas, mas hoje, como que funcionam os investimentos? Você falou que tem 2 fundos, está entrando um terceiro. Quais são os tipos de investimento que hoje dentro da Vox existem e qual é a tese hoje de investimento de vocês? A gente faz investimento aí ou em rodada ou pre-Series A, então semente ou Series A, principalmente. Então a gente faz um ticket de investimento médio aí de 3 a 5 milhões de reais por negócio, numa rodada inicial. Para negócios que de preferência já tenham uma proposta de valor definida, já tenham clientes e algum nível de receita relacionada àquele negócio que se pretende escalar. E a gente está olhando para empreendedores que aí
na verdade, não empreendedores, mas um time, né, uma equipe empreendedora, né, isso é muito importante, principalmente que a gente está falando que o principal fator de análise para a gente é a equipe, né? O estágio de investimento ele é muito inicial. A gente sempre entra com participação minoritária, a gente fala minoritária mais relevante, também por volta de 15, 25. Então é importante que a equipe empreendedora ainda tenha, por algum tempo, o controle da empresa e a gente aposta nessa equipe. Dada a nossa tese de investimento, é importante que seja uma equipe complementar, então que no mínimo se complemente, seja boa, tenha experiência, se complemente, passe para a gente algum nível de confiança de que o plano pode ser executado ou que eles conseguem executar o plano a que se propõe. Claro, um nível de risco enorme disso não acontecer, mas a gente tem que sentir e confiar. Tem que ser, obviamente, uma coisa que o pessoal não fala muito, mas tem que ser uma turma que a gente tenha vontade de trabalhar junto, porque a gente vai passar alguns anos juntos, então tem que ter uma afinidade, tem que ter aí tem que bater de alguma certa forma o santo. Eu usava muito, parando de usar, mas usava muito a analogia do relacionamento. É um casamento, né? Às vezes mais longo do que a maioria dos casamentos, né? A gente vai ficar junto 5, 6 anos, acho que nem todos os casamentos chegam a ficar tanto tempo. Então é importante também ter uma afinidade com o empreendedor e para a gente também é importante que a equipe empreendedora tenha um propósito muito claro, né? E que o propósito não seja só o ganhar dinheiro. Para a gente é importante que tenha uma equipe que valorize a solução que eles estão criando e, de preferência, tenham de alguma forma vivido aquela dor que eles estão querendo solucionar. Então é mais ou menos. Então nosso critério de avaliação é, lógico, negócio, capacidade de escala desse negócio, a equipe e o impacto social e esse alinhamento com o propósito da equipe. Muito legal, muito legal. Brenda, a minha pergunta vai no mesmo sentido para você. Hoje, para quem ainda não conhece a Anjos do Brasil, o que é a Anjos do Brasil? Qual é o trabalho que vocês fazem? Vocês também trabalham com investidores e com os empreendedores também? Tem atuações com esses dois públicos. Tu poderia falar um pouco mais sobre a organização, sobre o trabalho que vocês têm feito? Claro. Bom, falando sobre a Anjos do Brasil, a gente é uma organização sem fins lucrativos. Então, diferente da Vox, a gente não é um fundo, a gente trabalha pelo ecossistema de 3 maneiras. A primeira é com políticas públicas, enfim, né? Tentar cuidar do investimento anjo perante a política e tudo mais. A outra é para difundir conhecimento no ecossistema, então a gente trabalha também pela educação, levar como está acontecendo o investimento anjo hoje em dia, conhecimento para empreendedores, para investidores, tudo mais. E a terceira, que é pelo qual a gente é mais conhecido, é uma rede de investidores anjos e também apoio para outras redes de investidores, né? A Anjos do Brasil foi a primeira, foi pioneira lá atrás, há 9 anos, 2011, e desde então a gente tem trabalhado com investimento anjo. E aí, assim, qual que é a principal diferença, né, de uma rede para um fundo? É que nós não participamos do investimento. Então, a gente trabalha com investidores e com empreendedores fazendo essa ponte. O meu trabalho dentro da Anjos é buscar buscar empreendedores que tenham startups prontas para captar investimento anjo, e aí eu posso explicar depois um pouco mais como que é o nosso critério, como funciona a seleção, mas hoje em dia buscar investimento anjo significa uma startup que seja captando entre 200 e 800 mil reais, pode ser um pouco mais, chegar a 1 milhão e pouco, caso tenha co-investimento entre redes. E aí a gente apresenta as startups para os nossos investidores da rede, e daí eles, como pessoa física, se unem e fazem esse investimento. Então, a Anjos faz toda essa facilitação por trás, fomentando esse investimento. Muito legal ver essas formas diversas, né, que a gente tem no mercado.
entender que muitas vezes não é só um caminho que se existe, né, para realmente conseguir investimento ou para realmente conseguir subsidiar muitas vezes a operação. Daniel, a próxima pergunta para você, entrando um pouco dentro desse nosso contexto, né? Com esse isolamento social, todo o contexto de saúde pública, a gente pode ver algumas startups e negócios sociais ganharem muita visibilidade e escala com essas soluções diretamente ligadas a esses problemas, tanto diretamente ligadas à saúde, mas também esses desdobramentos, né? E como que você vê nesse momento como que você vê esse momento dos negócios sociais, esses negócios que têm uma pegada totalmente ligada a impacto, não só pensando no crescimento e no lucro, mas também no crescimento do impacto. Como que você está vendo isso dentro do mercado de investimento? Eu queria um pouco desse teu olhar no contexto geral de negócios sociais nesse momento de pandemia e isolamento. Bom, essa é uma resposta uma pergunta que se eu for dar uma resposta, ela é multifacetada, né? Eu acho que importante dizer de qualquer forma, tudo que eu for falar aqui ainda é muito opinião, né? Muito baseado em opinião. Acho que por mais que a gente ache que é uma eternidade que a gente está em confinamento, mas ainda a gente tem pouco tempo para traçar uma visão muito clara do que está acontecendo, para ter opiniões muito fortes do que está acontecendo ou não. O fato é que o nosso portfólio, tanto do Fundo 1 quanto do Fundo 2, está indo muito bem com a crise. Tá? No Fundo 1, a gente tem uma concentração bastante grande em Health Tech, né? Entre as empresas que a gente investiu no Fundo 1 está a Magnamed, que é uma empresa de respiradores pulmonares, aí que está aí no epicentro da crise, entregando aí quase 7.000 respiradores para o Ministério da Saúde. Então, uma empresa deduplicou, tive que buscar no dicionário essa palavra, deduplicou a produção deles esse ano. Mas mesmo no Fundo 2, que a gente tem muita coisa de educação à distância, tem coisa de acesso a serviços financeiros, a gente vem tendo aí a grande maioria do portfólio ativo dos nossos fundos está tendo os melhores meses em termos de faturamento da vida deles. A gente acha que tem talvez duas tendências, aí de novo, lembra do que eu falei no começo, né? Duas possíveis tendências que a gente tem visto, que é uma maior e mais rápida adoção de serviços baseados em tecnologia. Isso eu acho que é o mais óbvio, né? Você não pode sair de casa, você tem que se resguardar, você tem que evitar contato social quando possível. Então, toda a solução que isso de impacto ou não, que está oferecendo uma alternativa a esse contato social tem crescido. E eu acho que esse crescimento ele vai permanecer, sabe? Quando você aprender, né? Porque eu vejo pelo mercadinho aqui do lado de casa, né? A gente tem um mercadinho aqui do lado de casa que a gente ia lá para fazer as compras do dia a dia e eles nunca tinham feito entrega online. Assim, as primeiras vezes que a gente pedia para eles, demorava 3, 4, 5 dias para eles entregarem a compra em casa. Agora está demorando horas. Eles se adaptaram e eu acho que muita gente vai deixar de fazer algumas coisas que fazia e esses até pequenos negócios estão começando já a se adaptar e dar conta de responder a esse novo desafio. Então, eu acho que isso é um fator. E o outro, eu acho que fator é que assim tudo que é necessidade real, básica, volta ao centro da discussão ou ao centro das prioridades quando aperta uma crise, né? Então, a gente está falando de não só negócios que estão resolvendo problemas, mas negócios que estão focando em
em problemas básicos, assim. Por mais que tenha crise, educação precisa continuar tendo. Saúde, mais do que nunca. Acesso a soluções financeiras, nem se fala, né? Então, acho que o back to the basics agora, nesse momento, ele se faz muito necessário e isso pode estar impactando. Eu nem vou falar que são os negócios com impacto, mas são negócios que estão preocupados efetivamente em solucionar um problema e dar um acesso a um serviço básico. Esses a gente vê que estão, no mínimo, apresentando mais resiliência, né? Do outro lado, acho que o lado do interesse, eu acho que outra tendência que pode estar se acelerando, a gente vê aí de discussão aí em grandes bancos ou grandes players financeiros, é a questão das finanças mais sustentáveis ou as finanças de impacto, ou uns investimentos de impacto, que é outra tendência que vinha numa velocidade, como a tecnologia, que eu acho que a crise ela vai acelerar. Ela vai mostrar o quão não preparado a gente como sociedade está para enfrentar os desafios como uma unidade e o quão necessário é a oferta de necessidades, a oferta de soluções para tornar a sociedade mais resiliente, que eu acho que é, no final das contas, a proposta e o interesse final dos investimentos de impacto. Mas, de novo, me liga daqui a um ano para a gente ver o que se mantém ou não, tá? Ainda é um quadro de muita imprevisibilidade, né? Ainda não, a gente não tem métricas reais para fazer qualquer previsão assertiva, né? Brenda, e do teu lado, vocês têm muita relação com esses investidores anjos, né? Percebem muito dessa percepção de mercado, demandas, tendências e coisas assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho se você percebeu alguma baixa nesses investimentos, alguma mudança de tese ou coisas nesse sentido. Então, a gente tem uma diferença, né, que por serem os investidores pessoa física e a gente é muito próximo da rede, a gente sentiu muito latente as coisas acontecendo com eles. Então, aquelas primeiras 2 semanas que pareceram o fim do mundo, assim, a gente falou quase que para tudo, assim, não apresenta nada, não pergunta nada, não pergunta como é que tá a conversa, não pergunta se está gostando, para nada, deixa eles ali terem o tempo deles, assim, porque a gente olhou e falou, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Tanto que até aí a gente tem uma pesquisa que a gente divulgou, se eu não me engano, no final de março, então quase 2 meses, que a gente fez com os investidores da rede, ela está até assim, no nosso LinkedIn, dá para encontrar, onde eles falaram que eles têm intenção de baixar drasticamente o quanto eles iam investir esse ano, eles estavam super desmotivados, perderam recursos, tudo mais. Então, a gente decidiu realmente dar uma segurada aí, março, comecinho de abril. Aí as coisas começaram a acalmar, assim, passou aquele primeiro susto, e deu para entender que eles estão dispostos a investir, eles querem continuar investindo. Evidentemente, os cheques deles diminuíram agora, mas que, por outro lado, vai ter um espaço que a gente já estava imaginando que ia aumentar e agora vai ser forçado a aumentar, que é o co-investimento entre redes e fundos também. Então, agora, passados aí 2 meses e meio já, assim, desse primeiro susto, a gente tem visto que eles estão interessados em investir, eles estão conversando com as startups, a gente continua apresentando. As teses realmente deram uma mexida, assim como a Anjos do Brasil apresenta para os investidores, a decisão é deles, a gente é agnóstico. Então, nós apresentamos qualquer tipo de startup, desde que tenha o MVP rodado, primeiros clientes, seja um modelo escalável, e aí, a partir daí, a gente realmente avalia todo mundo e cada caso é um caso. O que a gente conseguiu perceber? Que eles estão, primeiro, querendo falar com startups que estão conseguindo trabalhar nesse momento. A gente até tinha casos que estavam para apresentar para a nossa rede, já tinham passado pela avaliação, e a gente entendeu junto com os empreendedores até que não fazia sentido seguir,
agora, que fazia sentido esperar um pouco, poder retomar a atividade, ou que trabalham com educação, ou que trabalhavam com varejo, enfim, questões que não estavam funcionando bem. Depois disso, eles voltaram a olhar, voltaram a conversar, e agora o que a gente aprendeu foi, podemos apresentar startups, eles estão super interessados, elas precisam estar trabalhando, assim, por enquanto, e eles querem que os empreendedores tenham tido uma resposta rápida. Então, passados esses 2 meses, eles não querem olhar algum empreendedor que falou, não fiz nada, estou esperando aí se resolver, e aí eu volto, assim. Então, isso a gente tem sentido muito. E uma outra coisa que é bem legal, assim, de perceber é que a nossa rede está ainda mais próxima, porque a gente tem investidores no Brasil todo, a gente tem núcleos regionais, a gente tenta manter, lógico, eles unidos, mas o online, né, mais presente, tem tornado essa conexão mais forte, até com startups de todo o Brasil. Então, acho que a gente vai sair com esse lado positivo, apesar de ser um ano que, com certeza, o cheque vai ser menor, né? Mas aí, assim, é isso. Tudo que eu falo, assim como o Daniel falou, eu falo que é um chute embasado. Assim, eu estou falando com o meu achômetro de falar com empreendedores e investidores a semana inteira, todos os dias. Se é verdade ou não, não sei. Posso estar super errado. Pode mudar, né? Muito volátil. Mas bem legal, bem legal. A próxima pergunta, Daniel, vai um pouco dentro da fala que a Brenda trouxe também. Acredito até que se vocês quiserem se complementar, acho que é uma dúvida legal. Como que vocês estão percebendo, nesse contexto, muitas startups estão pivotando, estão mudando, justamente para se adaptar a esse mercado, mas como que isso é visto pelos investidores? Isso é uma coisa desejável, não é? Como que é isso dentro da visão empreendedor, rede de investidor, rede de investidor, fundos e coisas assim? Eu queria um pouco da percepção de vocês. Que isso é uma dúvida que chega bastante das startups para a gente também, né? Não deveria, é fundamental pivotar, né? O mundo mudou. É fundamental adaptar o negócio para o que está acontecendo lá fora, né? Claro que o pivotar só porque, né, por motivos não fundamentados, continua sendo relativamente mal visto, mas quem não teve que se adaptar agora, né? Quem não está tendo que adaptar? A gente está adaptando nossa vida pessoal, do jeito que a gente trabalha com outras pessoas. Os nossos negócios também vão ter que se adaptar. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos e eu acho que as pessoas têm que pivotar, os negócios têm que pivotar, os empreendedores têm que pivotar o mais rápido possível, tem que pegar esses dados aí, esses achômetros ou as opiniões educadas, né? E já adaptar seu negócio, conversar muito com os clientes, como o Anjos do Brasil está fazendo, conversar com todo mundo da rede, entender quais são as novas necessidades, e não insistir num modelo que talvez não exista mais, né, no mundo que a gente está. Não insistir numa realidade sonhada, né, há décadas atrás, ou em fevereiro, né, que é quase a mesma coisa. Então, assim, a gente vê com muitos bons olhos. E, assim, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento que a gente está passando, um desastre absurdo, que aqui no Brasil a gente ainda vai sentir mais forte, né, os efeitos dessa crise, em termos de mortes, em termos de problemas econômicos. A verdade é que, para empreendedorismo, eu acho que a gente vai começar uma nova era de ouro, né? Porque muitas oportunidades, assim, mercados estão sendo reconstruídos, novas realidades estão surgindo, mais necessidades estão ficando evidentes. Isso é a matéria-prima que o empreendedor trabalha. Então, a gente acha não só que quem já está empreendendo tem que se adaptar, mas a gente acha que muita coisa nova vai ser criada nesses próximos anos que vão gerar mais resultados. A gente acredita numa recuperação em V, que é muito discutida,
mas talvez não uma recuperação em V de todos os negócios, mas uma recuperação em V no agregado, dado tudo de novo que vai surgir, né? E o que está se acelerando, né? A gente, citando 2 exemplos aí, uma coisa que no Brasil estava vai, não vai, e foi por causa da crise, foi, né, a telemedicina, agora pode. Quantas possibilidades que não existem no Brasil se abrem por causa disso, ainda mais com as pessoas querendo evitar sair de casa e ainda mais ir para o hospital, imagina, quem está indo para o hospital agora? Só se tiver caindo uma perna, né? Então, telemedicina, muita opção vai surgir daí. A gente vê também, por exemplo, a gente tem uma empresa que faz um serviço de correspondência bancária mobile. As pessoas não querem mais pegar a fila em banco, não querem mais pegar transporte público para ir até a lotérica. Então, muitas soluções vão fazer cada vez mais sentido. E vai ganhar quem se adaptar mais rápido, né? Então, nada contra, aliás, muito pelo contrário, muito a favor de pivots que estão respondendo efetivamente aos dados que estão se vendo aí no mercado. Bem legal. Brenda, tu quer trazer também um pouquinho? Tu falou que isso também está sendo visto, né, por esses investidores da rede. Isso. Entra até assim no que a gente tem explicado para os empreendedores do que pode ser um motivo para os deals demorarem um pouco a mais para fechar do que o normal, assim, porque primeiro passa pela avaliação da Anjos do Brasil, e aí tiveram algumas, como eu falei, que a gente pausou a avaliação, porque foram super afetadas, as outras foram super bem, né, assim, depende muito do setor. Tiveram algumas que souberam pivotar muito bem e já estão se apresentando 2 meses depois, sendo que elas chegaram a zerar a sua receita. E os investidores estão querendo ver isso. Então, assim, mesmo que 2 meses, parece que se passaram 2 anos, ao mesmo tempo, ainda é pouco tempo para você falar, putz, essa pivotagem vai funcionar, vamos nessa. Então, eles estão querendo acompanhar os empreendedores, depois que a gente apresenta as startups, no comportamento deles. Então, como que eles estão indo atrás dos clientes, como que eles estão tratando a base, como que eles estão tratando os próprios possíveis investidores, né? Assim, eu tenho aqui um grupo com 30 investidores que quiseram saber da minha empresa, e aí ele vai atrás, não vai, ele traz atualização ou não. Então, assim, todo esse comportamento em relação ao que está acontecendo agora está sendo ainda mais avaliado do que já era antes. E quanto melhor os empreendedores souberem mostrar isso, tanto para os VCs ou, enfim, investidores, mentores, o que quer que seja, quanto mais eles explicarem o que eles estão fazendo, seja dando certo ou errado, melhor vai ser a chance dele conseguir ter uma conversa daqui a pouco, ou quem sabe já agora, ou ano que vem, porque esse tipo de informação ninguém esquece. Assim, quando eu peço para o empreendedor me atualizar do que ele está acontecendo, eu tive vários casos com esses nos últimos 2 meses, que eu falei, olha, legal, mas assim, não sei o que vai acontecer com o seu setor, você também não sabe, eu preciso de mais respostas, então vai me atualizando do que vai acontecer. E a gente lembra aqueles que mandam atualização e aqueles que não mandam. E não quer dizer que ele vai estar pronto daqui a 2 meses, vai quer dizer que daqui a 8 meses, quando ele voltar e falar, olha, agora eu quero captar, eu vou lembrar que ele me mandou a cada 2 meses, 1 mês, o que quer que seja, falando, olha, pivotei para cá, deu certo ou errado, tô tendo números bons, tá indo bem, tá indo mal, tô entrando numa aceleradora, tô falando, enfim. A gente lembra dessas coisas, assim, então nunca foi tão importante pivotar e nessas horas que a gente enxerga um time como empreendedor mesmo e assim, botei a mão na massa e vamos ver. E é o tipo de empreendedor até, completando, que investidores anjos não ficam tão mal quando eles perdem aquele recurso, né? Investimento anjo é de altíssimo risco, eles entendem que quando eu estou botando aquele cheque ali, tem grande chance daquilo não dar certo. Mas eu estou botando fé que vai. E é muito diferente quando eles confiam em um empreendedor e aquele empreendedor mostra para ele, olha, você fez esse combinado comigo, né? Você me deu o seu investimento e eu vou gastar ele assim, assim, assim. E ele explica, ele mostra, ele fala que ele fez, ele dá os resultados e não dá certo. É uma história. Quando ele pega aquele dinheiro e some e aí volta ali a 6 meses e fala, putz, deu tudo errado, é outra, né? Então, isso é extremamente importante agora, mais do que nunca. Cada vez mais o relacionamento fica bem mais próximo, né? Realmente um acompanhamento.
nesse cenário de incerteza, é realmente uma das coisas imprescindíveis, assim, né? Brenda, trazendo um pouquinho também desse cenário de startups que estavam captando, né, ou estavam pelo menos se preparando para isso, que tu deu alguns exemplos desses empreendedores. A gente tem algumas tendências de startups que estão com receio, achando que não é momento. Qual que é a sua percepção quanto a isso? Tu falou que os cheques diminuíram, mas os investimentos continuam. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa tua visão em relação a esse investimento. É momento de captar? Depende. Depende de quem é você, em que momento você está, o que você está fazendo agora. É a pergunta que a gente mais recebe, né? Evidentemente, se está na hora de eu captar ou não. E o porquê o meu depende, né? Porque antes você tem que estar com a casa arrumada. A captação de investimento, e aí eu falo, lógico, pela Anjos do Brasil, mas acho que o Daniel pode até confirmar depois, ela não é feita para você apagar incêndio, né? Então, se você vai captar investimento, no meu caso, anjo agora, para fluxo de caixa, tentar fechar a folha, fechar a conta, pegar empréstimo, né? Então, não é o momento de pegar investimento, assim. Esse recurso vem de outros lugares, existem várias fontes de recurso. E, além disso, você tem que saber para onde ele iria, se não for para isso, né? Então, assim, eu recebo muito empreendedor falando, não é fluxo de caixa, eu estou com fluxo de caixa, ok, mas eu preciso de dinheiro porque vai que não sei o que vai acontecer. Eu já ouvi alguns, assim. E eu falo, mas se você não sabe o que você quer, então o que você quer? Para estar seguro, porque a gente está numa pandemia. Eu falei, mas todo mundo quer. Você não quer R$800.000 porque estou numa pandemia, vai que dá tudo errado? Também quero, né? Então, assim, você tem que estar com o seu time super alinhado, falar, olha, a gente está aqui dentro, a equipe se organizou, a gente tem todos os números necessários, a gente tem a estrutura necessária para poder ir em frente. A gente já revisitou os nossos números, não quero, eu não, assim, não faz sentido nenhum eu olhar uma projeção de fevereiro. Então, volta para casa, faz sua lição de casa, rever sua startup, rever o que você tinha planejado, e faz isso de verdade, assim, não é mudar um número no Excel e falar, pronto, agora o Excel aceita o que eu preciso e está aqui, posso seguir a vida, assim. Pensa no pior cenário e mostra que você pensou no pior cenário. O pior cenário para muitas startups nesse momento é jogar toalha. Não é que você vá chegar nesse momento, mas você tem que projetar ele para ter um plano para todas essas situações. Então, assim, se você já passou por tudo isso, seu MVP está rodado, você tem métrica sobre seus primeiros clientes, sobre suas vendas, o histórico, o que aconteceu agora, o que estava acontecendo antes, como está o seu mercado, o que você está prevendo do seu mercado, né? O seu chute embasado, se o seu cap table está organizado, se o seu time está completo, o modelo de negócio está ajustado e está funcionando, ou então você já pivotou isso de novo para funcionar. E se você tem um caixa em ordem, então assim, né, como eu falei, não é fluxo de caixa, né, para pagar incêndio, então sim, tá super na sua hora de captar. E seu investimento provavelmente vai sair nesses próximos meses, as pessoas estão investindo mesmo que com mais cautela. Agora, se você ainda tem que fazer alguma dessas etapas anteriores, então não entra nessa, porque vai te dar muito mais trabalho, assim. Captar investimento dá trabalho, e aí você vai gastar semanas, às vezes meses atrás disso, para depois ouvir falar, putz, mas seus números não me fazem sentido ainda, volta e faz de novo. Ou então o seu time não está alinhado, ou você não pivotou direito ainda, então lógico que não tem que estar tudo resolvido, né? Investimento anjo é um estágio ainda novo da startup, mas esses mínimos já tem que ter passado. Se esse for o caso, pode buscar investimento, sim. Que legal, bem legal. Agora uma pergunta para vocês dois, né? Num pitch deck, no pitch de uma startup que quer captar hoje, então entendendo que ela já fez isso, quais informações são imprescindíveis? E precisa incorporar alguma outra informação com esse contexto todo que a gente estava discutindo? Queria a visão de vocês, se algo mudou, se algo não mudou. Olha, vou começar pelo final. Sim, eu acho que tem que
tem que incorporar os efeitos da crise, da pandemia nos negócios, como que a equipe está olhando para os impactos do que está acontecendo. Assim, olha, dado o que está acontecendo, a gente acredita que no médio prazo vai ser isso, no longo prazo vai ser aquilo. Então tem que ter, essa equipe tem que ter uma visão de como que a crise e o que elas acreditam que vai ser o tal do novo normal impacta no modelo de negócio. De resto, acho que é muito básico, né? Muito importante, assim, quem é que está liderando, a experiência prévia, como que as pessoas se complementam, o tamanho do mercado endereçável, né? O tamanho do mercado que está se tentando ocupar, o problema que está se tentando resolver, a solução, como que se escala essa solução e qual o diferencial dessa solução para outras soluções que já existem no mercado e os recursos que precisa. Pode variar muito de formato, ordem, sequência, mas basicamente são esses os pontos que precisam, né? E no nosso olhar assim de um investidor de impacto, vai aparecer isso quando você estiver respondendo qual o problema que você quer resolver, né? Como que você quer resolver esse problema e qual o problema que você quer resolver. Quanto mais sólido, mais embasado tiver isso para a gente no pitch, melhor. Mas, não vá para o mercado mais tentar captar sem criar um capítulo ou um slide, ou na sua cabeça que seja, impactos da crise no modelo de negócio. Isso é novo, isso tem que ter agora. Legal. E você, Brenda? O que tu acha em relação a esse pitch deck, a esse novo pitch, nesse momento, para quem quer captar? Bom, na linha do que o Daniel falou também, eu ia até, assim, eu tenho um slide, que essa pergunta é tão recorrente, assim, que eu tenho um slide que, juro, eu tiro o print, você não vai esquecer de colocar aquilo mais. Não, é verdade, porque, assim, é grave a gente receber, a essa altura do campeonato, vocês estão vendo meu slide? Sim, né? Sim. É grave nessa altura do campeonato a gente receber uma startup que não esteja falando sobre o Covid. Assim, as primeiras 2 semanas, beleza, deixa passar, ele ainda não sabe. 2 meses depois, eu recebo agora, eu não tenho essa informação, eu já falo, pô, por que eu vou falar com esse cara? Ele tá pedindo que o mundo não tá acabando, né? Assim, seja para mais ou para menos, porque também eles podem estar indo super bem, não importa como que você está saindo nessa situação. Então, eu já deixei aqui, assim, aquele básico, o problema, o mercado, a inovação, time, realizações, captação, assim, não tem nem o que falar, né? Isso já é o arroz com feijão. E o que tem que ter agora, né? É esse plano de ação do que vocês fizeram e estão fazendo, qual foi a adaptação no curto prazo que foi feita, o time, então mostrar como o time está forte, alinhado e claro de qual vai ser o novo caminho que eles vão seguir, como que eles estão enxergando isso, qual que são as premissas que eles estão usando para todo esse novo universo, né, que está surgindo, e suas projeções, principalmente para o pior cenário, assim, tirando uma startup que trabalha com health tech ou que trabalha com trabalho remoto, enfim, questões que são evidentemente estão indo muito bem, todas as outras têm que ter essas projeções muito claras, e isso, assim, a gente tem sido cada vez mais exigente, porque se eu não tenho esse tipo de informação e se o meu empreendedor não está reconhecendo esse cenário para a empresa dele, então a gente não está vivendo mais no mesmo mundo, né? Assim, parece falando com alguém que está empreendendo há 10 anos atrás, ou então em janeiro, né? É isso que a gente sente. Então, acho que isso é o principal. Já chegue lá mostrando o que você está entendendo desse momento. Bem legal e bem didático, né? E se vocês pudessem trazer indicações, essa é a última pergunta antes da gente ir para as perguntas que a galera estava fazendo ali no chat. Se vocês pudessem aconselhar ou dar pequenas dicas, mesmo nesse cenário de incerteza, para quem pretende captar, para quem
tá entrando nesse, se entendendo como acho que é legal o investimento nessa hora, durante esse contexto, o que vocês diriam, e se vocês pudessem falar também para investidores, né, que já é um público que já está mais dentro do contexto de vocês, o que vocês diriam como tendências, dicas ou coisas que vocês acreditam que possa ajudar durante esse contexto como um todo, tanto para empreendedores quanto para investidores como um todo. Brenda, pode começar por você? Beleza. Acho que a gente já falou bastante, né? Assim, eu já fui dando aí as minhas principais dicas, mas o que eu diria mais, assim, que eu mais tenho sentido falta agora em alguns empreendedores é essa proatividade. A gente tem que ficar correndo atrás do empreendedor para ver se ele está evoluindo, se os resultados estão indo bem, se ele está conseguindo fazer aquilo que ele projetou. Porque antes, assim, a gente falava como startup, se eu precisava que ela evoluísse alguns meses, dali a 2, 3 meses, eu ia falar com ela, ou até ela me passava essa atualização, e a gente seguia a conversa. Agora, é uma semana, de uma semana para outra, ela já tem que ter alguma evolução, alguma resposta, e a falta dessa proatividade pesa muito, assim, de que se o empreendedor, nessa altura do campeonato, em plena pandemia, não está fazendo esse trabalho de reportar o que eles estão evoluindo, como está indo, nem que seja mal, mas, enfim, é importante a gente saber. Acho que isso pesa muito. E também, assim, sejam o mais transparentes possíveis, sabe? Porque ninguém está com esse jogo ganho, ninguém sabe qual vai ser o real resultado disso. Então, é importante a transparência de um empreendedor na hora que ele conversa com a gente para falar, olha, isso aqui eu não sei o que vai acontecer, isso aqui eu sei, eu consegui controlar isso, não consegui controlar aquilo. Ver que são humanos ali por trás faz toda a diferença na hora de escolher seguir uma conversa, né? Eu acho que, tirando isso, assim, faça a sua lição de casa antes de ir lá bater na porta de fundos, redes de investidores, o que quer que seja, e entenda que você captar no momento errado vai ser muito pior para você, porque no fim você provavelmente não vai captar ou não vai captar da maneira que melhor seria para você. Então, assim, tenha paciência com isso. Se você falar, putz, eu estou começando a pivotar agora uma solução nova, assim, desenvolvi, arrumei a casa e eu preciso ainda mais de 2, 3, 4 meses para ter resultados mensuráveis e poder apresentar. Então, espera esses meses ou começa a bater na porta já falando, olha, eu estou arrumando aqui a casa, daqui a pouco a gente pode conversar, mas não venha com essa urgência, porque senão, no fim, é um tiro no seu próprio pé, né? Assim, apresentar sem ter feito a lição de casa acaba atrapalhando vocês. Mas tirando isso, assim, quem é bom vai passar essa, vai conseguir pivotar, vai conseguir captar, e acho que esse vai ser um ano de muito aprendizado para todos nós. Muito legal. Daniel, suas considerações, dicas, contribuições nesse contexto para os empreendedores. Concordo muito com o que a Brenda falou. Tem liquidez no mercado, tem muito fundo com dinheiro. O pessoal continua investindo mesmo com a crise. A taxa de juros está bem baixa, então assim tem incentivo aí também no macro para investir em economia real. Eu acho que o lado negativo do que está acontecendo é que existe o risco dos valuations estarem menores, tá? Quando as empresas forem captar, pela situação atual. Então, o que a gente tinha de positivo no mercado até pouco era que os valuations, de acordo com o estágio de evolução das empresas, estava muito previsível, tinha muito uma base de mercado onde se escorar para marcar o preço da sua empresa. Acho que isso cai por terra, assim, vai ser caso a caso. Então, é importante ter
o plano muito estruturado, ter uma visão muito clara, ter alicerces robustos, e também vou concordar com a Brenda no ponto de não ir com muita sede ou desespero ao pote. Agora, tem dinheiro, você tem que saber o seu valor, tem que defender o seu valor e tem que trazer aí investidores alinhados, e o máximo que você puder alongar o processo para poder ter conversas mais profundas, porque quanto mais rápido você precisar de dinheiro, obviamente você se coloca numa situação mais vulnerável em negociação. Isso sempre foi assim. Agora em que os fundamentos não estão mais tão claros, pior ainda, né? Então, se resguardar, ir com fundamento e com calma para a captação. E eu acho que tem uma outra coisa que tem a ver com o que a gente acredita lá na Vox, é que também essa crise é um bom parâmetro de teste para saber o quão alinhado com o propósito o empreendedor está, sabe? Eu acho que aquele empreendedor ou empreendedora que está começando um negócio ou que vê uma dor e está realmente imbuído em resolver aquela dor, então tem esse propósito real, eu acho que vai ter mais resiliência para passar por essa crise. Quem está querendo empreender só para aproveitar um hype ou uma oportunidade, ou flipar, ou ganhar dinheiro rápido, essas fantasias, né, que às vezes aparecem em revista e filme, esses vão sofrer mais. Eu acho que sempre vai ter espaço para resolver problemas reais, vai precisar adaptar soluções para as novas realidades. E eu acho que é uma boa hora para rever suas motivações, seu propósito, para garantir que a gente vai ter resiliência para passar por essa crise nesse momento. Muito legal. Eu vou começar a fazer as perguntas do público, até para a gente não passar muito do tempo. O Cosme Bispo, da Fundação Lehman, ele perguntou assim: como realizam a segmentação das empresas de seu portfólio e como se relacionam ou apoiam esse desenvolvimento delas? Então, acho que é uma pergunta para os dois, acho que é bem interessante entender um pouco desse relacionamento e depois, pós, né, também, como é feito esse relacionamento com os empreendedores. Pode começar por você, Brenda? Beleza. Como eu falei no começo, não sei se essa pergunta foi logo que eu falei isso, na Anjos do Brasil, a gente não tem participação na startup, né? Então, a gente não entra no contrato, a gente não tem equity e a gente não investe. Então, a gente não pode obrigar, exigir nenhuma entrega dos empreendedores para nós, assim como a gente também não tem nenhuma obrigação com eles depois que eles são investidos pelos investidores. Então, essa conversa assim, de apoio e tudo mais é muito mais entre os investidores, né, o grupo de investidores que entrou na startup e os empreendedores. O que a Anjos do Brasil tem feito por trás disso para facilitar esse processo e tornar ele cada vez mais proveitoso? A gente tem mantido cada vez melhor o contato com os nossos empreendedores das startups investidas. É claro que é mais fácil por um fundo, né? Quando você tem ele tem aquela obrigação, mas a gente tem conseguido cada vez mais retorno com eles e pedido informações e como a gente pode colaborar, tudo mais, passar oportunidades. Mas aquele trabalho assim de acompanhamento são dos investidores. E aí a gente tem hoje em dia recomendações de governança, de como os empreendedores podem melhor gerir aquele grupo e como os investidores, principalmente o investidor líder, pode trabalhar com o empreendedor. E aí a gente vê que isso vai muito da postura, como eu falei já em outros momentos, do empreendedor, né? A gente acompanha, está nesses grupos de WhatsApp, principalmente, a gente mantém lá acompanhando a conversa e dá para ver, assim, quando é um bom empreendedor e ele é proativo, putz, ele manda lá, ele tem ali uma base de 20 investidores super influentes, cada um com a sua especialidade, e ele pega e fala, gente, preciso abrir portas para conversar em tais tipos de empresa. E aí, pronto, você tem ali 20 pessoas super importantes e elas, pelo menos 5, 10 se mobilizam e te ajudam. Ou então, gente, estou com problemas muito graves em finanças, preciso de ajuda, preciso contratar, preciso de ajuda. Então, não é um trabalho na operação,
mas muito mais por trás. Assim, esse é um valor que investidor anjo agrega muito, né? O famoso smart money, né? Tem a parte do conhecimento além do investimento. Já anjo do Brasil, como eu falei, a gente não obriga nada, não tem nenhum compromisso no papel, e a gente faz esse apoio por trás, trazer oportunidades, também poder acompanhar como eles estão evoluindo. É legal. Daniel, e como que é na Vox esse relacionamento que se dá com os empreendedores e empreendedoras? É bastante próximo, né? A gente tem aí sempre uma participação entre 15% e 25% do negócio, a gente sempre tem assento em conselho, e a gente sempre se propõe a ajudar em questões estratégicas-chave da empresa. Então, tem o lado chato do monitoramento dos resultados, né? Chato para o empreendedor. Tem o lado de adição de valor, que é efetivamente abrir porta comercial, muito na linha do que a Brenda falou, atrair pessoas-chave para o negócio, ajudar, às vezes, em planejamento estratégico. Então, assim, a gente atua como sócio, né? A gente tem, a partir do momento que a gente investe na empresa, a gente acredita que a gente tem um alinhamento de interesses e está atuando ativamente para ajudar o negócio. Aqui acho que o Cosme ele perguntou um pouco de segmentação, né? Eu acho que assim a gente acaba segmentando sim de acordo com o estágio de evolução do negócio, né? Então, quanto mais inicial é o estágio da empresa, a gente entende que mais apoio ela precisa. Então a gente está lá para ajudar a estruturar as finanças, a criar a governança. E a ideia é, conforme a empresa vai crescendo, que a gente entra mais só em questões estratégicas, do dia a dia. E o ideal mesmo é você ter uma equipe empreendedora que te demanda, não que você demanda deles, né? Que chega e você está lá sentado e eles falam, olha, preciso que você me ajude com tal coisa. Né? Esse é o melhor, a equipe que sabe o que quer, tem as rédeas do negócio, sabe o que está fazendo, tem dado resultado e aí usa você para questões mais estratégicas, né? Então, a nossa expectativa é ir diminuindo o tempo que a gente precisa dedicar a cada empresa conforme ela vai crescendo. Mas a linha fina aí que a gente tem como gestor de portfólio porque assim, mesmo num fundo de VC, né, o pessoal fala, não, anjo é mais arriscado, mas, pô, VC aí é de se esperar que uma boa parte do portfólio não dê em nada mesmo, faz parte. Né? A gente nunca sabe quais são quando a gente investe, obviamente, mas o grande desafio aí é saber o quanto de dedicar de esforço para tentar fazer uma empresa mudar de estágio ou não. Isso é muito baseado no feeling, mas o quanto a gente pode fazer enquanto a gente acha que tem chance de crescer, a gente está disponível e próximo das empresas. Bem legal. A próxima pergunta é do Giliano Dillenberg. Ele fala assim, em face da pandemia, como vocês estão tratando as startups que nasceram na pandemia e têm como objetivo trazer formas para a retomada segura da atividade econômica? Esta pergunta é porque os critérios são de que haja geralmente um histórico de vendas, mas essas vendas vão se dar agora, né, nesse momento de pandemia. Então, qual que é a visão de vocês sobre esses negócios nascentes na quarentena? A gente pode chamar de quarenteners, né? Queria a percepção de vocês dois, não foi direcionada, então acho que é legal a contribuição dos dois. Bom, é difícil, né, falar sem ter ideia de nenhum exemplo e tudo mais, mas o que eu diria é, se uma startup nasceu agora para solucionar futuros problemas, né, assim, pelo que eu entendi, é para a hora de ter uma retomada, então a lição de casa número 1 é botar isso para rodar e ver se tem quem queira isso, se tem quem pague,
e se faz sentido, se é uma demanda que existe mesmo, se não tem quem faça de graça, se não tem concorrentes fazendo parecido. Enfim, acho que o fato de ter nascido agora não quer dizer que você já tem que captar, porque esse momento é único, assim. Várias startups nascem, lógico que nada se compara a uma pandemia, de forma alguma, mas várias startups nascem em momentos onde existem crises, existe oportunidade, e não por isso elas captam instantaneamente. Então, assim, se esse é um problema que você vai resolver no longo prazo, então mostra isso, né? Até porque se é uma solução para retomou e acabou, então não é uma startup, né? Então, tem uma lição de casa aí para ser feita igualmente outras startups. É diferente de uma que já estava aí e que pivotou, fez um ajuste ou outro. Mas se for assim, comecei do zero, eu diria que o caminho é o mesmo. Lógico que pode ser que ele seja mais rápido, então você talvez capte mais rápido, consiga conversar mais rápido, tenha resultados mais rápidos. Mas sem ter resultado, sem ter botado para rodar, sem ter cliente, sem conhecer seu mercado, concorrente e tudo mais, para mim, assim, sem conhecer nada, sem ter ideia de qual projeto estamos falando, eu diria que é o mesmo caminho, assim, faz aí sua lição de casa antes e aí a gente vai e conversa. Daniel, algo a acrescentar? Não é nada em especial. Eu acho que também tem que pensar qual é o tipo de investidor para a sua fase de desenvolvimento, né? Sem faturamento não adianta bater na porta de fundos de venture capital, provavelmente. Aí você vai... Normalmente, até nem anjo é difícil também, né? Muito mais alguma rede próxima, algum outro formato. Então, independente de ser da pandemia ou não, tem o tipo de investidor para o estágio de desenvolvimento do seu negócio que precisa ser levado em conta também. Legal. A próxima pergunta é do Ronaldo Faria, da GrowDme. Ele faz uma afirmação barra pergunta. Ele fala: investimento só faz sentido se há um objetivo alinhado com o crescimento da empresa. Investimento pelo simples fato da captação de dinheiro não é uma boa ideia, correto? Correto. Inclusive, não sei nem porque você faria uma captação por fazer uma captação. Assim, eu, na verdade, eu gosto de brincar que eu dou uns tiros no meu pé. Falo, se eu tivesse uma startup, eu só captaria se eu não tivesse nenhum jeito de crescer sem captação. Porque, ou se efetivamente aquele dinheiro viesse de alguém que sabe muito daquele meu negócio, que eu gosto muito, que eu sei que vai me ajudar muito. Então, eu seria muito chato para captar. Então, tem muita gente que coloca captação como um objetivo. O objetivo não tem que ser captação, o objetivo tem que ser fazer o negócio dar certo. Então, só capta se fizer muito sentido estratégico, tanto aquela grana entrando, quanto quem está dando a grana, que é, às vezes, mais importante ainda. Isso é bem importante, né? Uma coisa que a gente sempre vê quando traz essa questão de investimento é que muitas vezes a startup não precisa de um investimento, às vezes ela só precisa de um cliente. Às vezes o cliente, se um cliente, sei lá, uma grande empresa vira cliente, já estrutura toda a operação, já consegue bancar todo o crescimento da operação dessa startup, né? Então, acho que ainda tem muitos achismos, né, no mercado. Não, mas eu tenho que crescer minha startup até eu conseguir captar, que aí eu cresço mais e tal, mas não necessariamente é uma obrigação, né? E existem também outras formas, né? Acho que isso é interessante trazer para o papo também, né? Existem outros mecanismos também de subsídio, de financiamento, coisas assim. Mas bem legal essa percepção e essas considerações. Até assim, completando isso, Vinícius, muitas vezes o que o empreendedor precisa é de um mentor, não do dinheiro, né? E aí, assim, vale a pena fazer a lição de casa. Se você tem uma startup que é de um setor muito específico, precisa de um conhecimento específico, de verdade, vale muito mais a pena, às vezes, você bater na porta de alguém que seja relevante no seu setor ou que você tenha como um guia e falar, putz, me ajuda, né? Assim, tenho isso aqui, não consigo chegar ali, o que eu faço? Vamos marcar uma conversa do que ir pedir dinheiro e fazer o processo de captação e tudo mais. Então, acho que as pessoas têm que entender que captação não é feita para manter uma startup, né? Exato.
A gente tem uma... A Tereza perguntou se a gente vão conseguir ver a gravação em algum lugar. Sim, vai ser disponibilizado no YouTube, provavelmente até amanhã já saia. A Jussara tem uma pergunta, ela fala, minha startup chamada Sister Wave é da área de turismo, foi um dos setores mais afetados. Estamos fazendo vários novos experimentos e conversando com a nossa comunidade de usuárias para ouvi-las e trazer valor para elas. A Brenda falou sobre só chegar para conversar com investidores quando estiver funcionando os experimentos, mas ser proativo e ir informando os passos tomados de forma proativa. Ela gostaria de saber como fazer isso da melhor forma, trazer essas informações, esse relacionamento. E eu acho que, até complementando e trazendo uma dúvida um pouco mais geral, que eu sei que tem algumas pessoas já perguntando como contatar, ou como apresentar fases, a melhor forma de comunicação. Como que hoje vocês enxergam o melhor canal de comunicação para ideias que estejam captando, projetos que estejam captando, que querem captar, e qual que é a melhor forma de se manter justamente esse relacionamento com os investidores, com o grupo, com o fundo, na visão de vocês? Então, aí, trazendo mais abrangente e sobre esse ponto de como informar esses novos experimentos também, Brenda. Bom, sobre abrir portas, né, e como ter contato, assim, realmente... Acho que nunca foi tão fácil encontrar as pessoas, né? LinkedIn está aí, internet está aí. No caso da Anjos do Brasil, a inscrição é através do nosso site, que é www.anjosdobrasil.net, e aí tem lá / submeter projeto, ou tem lá uma aba para empreendedor. Lá é o Gush, que é a plataforma que a gente usa, os empreendedores se inscrevem. Depois disso, a gente faz uma avaliação, e lá vocês colocam um pitch deck, dados, perguntas, enfim, informações sobre como vocês estão. Se a gente entende que vocês estão caminhando para o momento certo para apresentar na rede, a gente marca uma conversa com vocês. E a partir daí, a gente já tem um contato mais próximo, e aí sim, vocês conseguem ir atualizando a gente e tudo mais. Então, caso vocês entendam, né, nesse caso, que vai fazer sentido a captação, que ela é necessária, que tudo vai ser feito ao extremo antes dessa captação, então faz sentido começar a conversar. Agora, se for para, vou só começar a abrir porta e ver o que acontece, não sei nem aonde eu botaria esse dinheiro, aí não vale a pena, assim. Existem dois caminhos. Existe o caminho de tô pivotando para cá, e eu imagino que eu vou chegar aqui, quando eu chegar aqui eu preciso do dinheiro, e tem o caminho de tô pivotando para cá, pode ser que tudo tá errado, e eu preciso de dinheiro, porque senão eu vou morrer. Assim, esses dois caminhos são muito diferentes, então é importante entender para onde isso, lógico, estou sendo extrema e generalista, né? Não é assim que funciona, mas assim, é importante entender isso antes, e aí sim vale a pena montar essas informações. E mais importante do que isso, às vezes você fala, putz, eu estou gastando muito tempo, muita energia aqui dentro para organizar, reestruturar, pivotar. O que eu vou fazer? Eu vou registrar isso muito bem. Porque daí, se daqui a 3, 4 meses as coisas voltarem a funcionar e eu conseguir falar com pessoas, bater na porta de fundos e redes, falar com investidores, eu tenho um ótimo registro desse histórico, né? Então, eu tenho aqui um page, eu tenho um report, eu tenho uma planilha, o que quer que seja, e aí eu recebo isso, né? Quando eu, assim, mas os fundos, as redes recebem isso e olham, legal, ó, desde fevereiro que o mundo parou para essa startup até agora, eles já passaram por tudo isso, aprenderam tais coisas, evoluíram tal, então, legal, tá aqui essa evolução deles, gostei de ver, vamos abrir essa porta e seguir a conversa. Daniel, mais alguma coisa a contribuir nesse reporte? Tranquilo? Legal. Então vamos para a próxima pergunta aqui do... antes de passar, Daniel, só fala um pouquinho de como, se uma startup quer apresentar hoje para a Vox, qual a melhor forma de contatar, de chegar, que realmente vai entrar dentro de um processo, né? Qualquer via que você conseguir, mas pelo também uma geral que tem é o vox@voxcapital.com.br. Pode mandar lá, não cai num buraco negro, não. A gente acha lá. E a gente responde todo mundo. Legal. O Fábio De Luca, ele fala, sou da startup Yuhu. Eu acho que é assim que fala.
Gostaria de saber como vocês estão mapeando as startups que apresentaram rápidas soluções para as pandemias e ainda com um olhar voltado para a responsabilidade social. Acredito que talvez seja para a Vox, para você, Daniel. Mas para Fábio, a gente continua olhando, sabe? Não teve nenhuma mudança específica por causa da crise, na forma que a gente olha ou nas fontes que a gente vai para buscar. Então, a gente continua olhando empresas que estão na nossa tese, um foco maior em educação, saúde, serviços financeiros, tecnologia para aumentar o acesso a esses setores. A gente está sempre de olho em o que redes de anjos estão investindo, a gente está sempre de olho no que aceleradoras estão apoiando, outros fundos também estão olhando, gente que chega. Então, não mudou. A questão é que, efetivamente, a pergunta de como o negócio está sendo afetado pela pandemia e qual o plano, dada a situação que a gente está passando, isso sim é nova. E responsabilidade social, a gente nem gosta de falar responsabilidade social, para te falar a verdade, Fábio. A gente acha que é o impacto no core business do negócio, tá? Quando a gente olha na tese da Vox, a gente não busca alguém que, sei lá, tem uma área de responsabilidade social ou doa alguma coisa com os lucros ou um percentual do que... Não. A gente está olhando para coisas que estão resolvendo algum problema e cujo impacto social está no core business. Então, idealmente, quanto mais você está vendendo, mais impacto você está causando. Então, a gente nem chama de responsabilidade social, a gente fala de impacto social no core business mesmo. Bem legal. Acho que uma grande diferença quando a gente fala sobre responsabilidade social e negócio social, né, é que um nasce para causar impacto positivo, o outro tem a missão de minimizar impactos negativos, né, quando tu fala de negócio que tem responsabilidades sociais em geral. Bem legal. O Ronaldo pergunta Ronaldo Faria, da GrowDme, ele pergunta como vocês lidam com as informações sensíveis das startups com as quais vocês lidam? Há algum tipo de NDA ou proteção para os empreendedores? E aí ele pergunta justamente motivado por alguns problemas que já teve com mentores e coisas assim. Acho que ela é uma informação legal das duas redes. Posso falar no caso da Andes, a gente não tem NDA. As informações, até serem apresentadas para os investidores, ficam só com o nosso time. A gente até hoje nunca teve nenhum problema em relação a isso. Somos muito cuidadosos com informações. Acho que, infelizmente, assim, isso aconteceu. Eu não sei, eu esqueci o nome da pessoa, mas enfim, infelizmente isso aconteceu com você. Não é a prática do ecossistema. Acho que existem pessoas que às vezes não entendem a gravidade do que fazem, às vezes fazem por mal. Eu prefiro acreditar que não é por mal, mas enfim. Existem diversas situações que isso pode acontecer, mas dentro da Anjos do Brasil, a gente toma o maior cuidado, mas não existe NDA, assim, a gente não assina nenhum contrato ou qualquer coisa do tipo. E, assim, a conversa que você tem para a rede toda é uma, né? Que você apresenta o seu pitch ali, 5, 10 minutos, e materiais básicos. O seu segredo, né? Assim, o que está ali embaixo, que é, por que eu cheguei aqui, sei lá, mostrar código de aplicativo, mostrar desenvolvimento de produto, mostrar fórmulas, não sei o quê. Isso aí é realmente só com quem vai investir, assim, nem nós da Anjos temos esse acesso, só os investidores que vão, de fato, entrar. E aí isso é realmente com quem você sabe que vai entrar no seu contrato e tudo mais, vai ter interesse. Mais informação do que isso, assim, eu não consigo responder sem ter noção do que tipo de informação vocês estão falando, mas eu diria que é isso, assim, hoje em dia, até porque hoje em dia as startups precisam se expor, né, e não é no pitch que alguém vai pegar a solução que você encontrou, né, assim, isso está muito por trás, está no time, está no desenvolvimento, está no histórico, então a gente nunca teve nenhum caso desse tipo. A gente não assina NDA para ver pitch,
mas a gente assina a NDA aí para entrar mais a fundo nas informações das empresas, tá? E é difícil de resolver essa questão, né? Acho que, na verdade, todo fundo sério presta atenção nisso porque sabe do efeito que isso tem na rede, né? Se o empreendedor sair, né? Se você pisar na bola com um, você queima seu filme com uma rede de empreendedores aí. Então, eu tentaria tomar esses cuidados sim e sentir, né? Ver o histórico das pessoas, pegar a referência das pessoas para quem está mostrando umas informações mais profundas. E se é uma coisa muito específica mesmo, mais profunda, pedir NDA. Mas é legal. chato mesmo. E uma coisa importante é fazer contrato com mentores, né? Nesse caso foi uma situação com um mentor, assim. O que os ministros, essa aí? Não é só ele, aquele Ives Gandhi, aquele que são os juristas todos, são... Acho que alguém tinha aberto o microfone sem querer. Foi. Então, vamos seguir para a próxima. A próxima pergunta é da Ana Beatriz, da Neuroganho. Ela perguntou: nossa startup cresceu muito na crise, 3 vezes o faturamento do ano passado, pois nossa solução envolve grupos de risco e é específica para eles. Não estamos dando conta de atendimento, desenvolvimento, divulgação. Para vocês, faz sentido buscar investimento para crescer a equipe e atender a demanda que cresceu abruptamente? Assim, sem conhecer mais detalhes, né? Mas é para esse tipo de coisa que se capta, né? Para realmente dar conta de atender a demanda. Eu tenho duas perguntas que eu acho que é importante responder aí, é se só dá para crescer mesmo com investimento externo ou se dá para crescer de outras formas. E o segundo, você acredita que esse crescimento ele se mantém no pós-crise ou ele é um pico que depois vai deixar de existir, né? Então é importante, ainda está no meio do Vale da Morte, a Ana Beatriz falou. Então assim, sim. Só que aí quando você estiver captando, Ana, é importante ter essa visão que você vai ter que passar para o empreendedor de o quão perene é esse crescimento, se ele só é agora ou se efetivamente foi alguma mudança em fundamentos do mercado que está fazendo com que o crescimento seja mais perene. E aí, efetivamente, de novo, aquela pergunta anterior de entender qual é o tipo de dinheiro que você precisa. Early stage, se está no estágio de anjo, está no estágio de fundos, em que estágio que o negócio está. Mas se está crescendo, se acredita que vai continuar no pós-crise, sim. Talvez está na hora talvez faça sentido captar. Prepara seu pitch, estrutura sua equipe e vai em frente. Mais alguma consideração, Brenda? Não? Não? Concordo. Legal, então. Pessoal, até para a gente manter o horário, a gente agora está sem mais perguntas e também já batendo dentro do horário combinado. Queria que Brenda e Daniel dessem uma mensagem final para os empreendedores que estão acompanhando até agora, até 6h20 da tarde aqui, 1h20 já que estamos aqui. Dessem essa mensagem final, indicações, qualquer coisa que vocês queiram. Agradeço super o convite, vocês terem aceitado esse convite, o pessoal que está assistindo com a gente até agora. Então, Brenda, palavras finais, considerações, indicações. Acho que, assim, já falamos, né? Acho que eu deixei aqui claro tudo que a gente tem visto.
minha consideração final aqui, porque muita gente às vezes sai desmotivada desse tipo de conversa, de não cheguei lá ainda, putz, nunca vou conseguir, isso nunca vai passar, essa pandemia nunca vai acabar, nunca vou captar, enfim. Às vezes fica essa sensação que eu diria busca um mentor formal, assim, para as startups, tem ajudado muito empreendedores que a gente está acompanhando, assim, procurar pessoas que são referências, já passaram por crises, faça um contrato direito, né, conheça bem eles, mas acho que essa é uma boa maneira de, caso você não esteja pronto para captar agora, enxergar aí uma luz no fim do túnel e ter ideias e poder ter conversas e trocas com pessoas que realmente têm experiência e valor a agregar para a sua startup. Eu acho que essa é uma via que a gente tem visto funcionar bem para quem ainda não pode ou não está pronto para captar. Muito obrigado, Brenda. De novo, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Daniel, considerações finais, indicações aí para o pessoal que está acompanhando a gente, vai acompanhar também no YouTube? Eu acho, assim, em linhas gerais, sigam, apesar de tudo. Acho que para sair da situação, qualquer situação, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a nossa vida, a gente precisa de empreendedorismo, precisa de gente criando novas soluções, precisa de gente movendo a agulha para frente. Então a gente precisa sim do empreendedorismo, de gente criando coisa nova. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim, não tem jeito, né? Então resiliência para mim resiliência e visão e propósito para mim são as três coisas fundamentais que todo empreendedor tem que ter e que, se você for olhar, a maioria dos empreendedores de sucesso teve. Então segue, mas e aí eu acho que tem os cuidados. Eu acho que o empreender é estar naquela linha entre a genialidade e a loucura, né? Assim, você pode ser ou Bill Gates ou você pode ser Don Quixote, né? Então, foco no problema, não na solução. Acho que se apegar a resolver o problema, não a solução que você criou. E, efetivamente, se ninguém estiver acreditando no seu negócio, se você não tiver ninguém para apoiar o seu negócio, repense e vê se aquele negócio realmente é um negócio que precisa existir ou não. Né? Eu gosto e como empreendedor, eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer a responsabilidade para nós mesmos, né? A autorresponsabilidade. Então, dinheiro tem, e tem muito empreendedor recebendo investimento. Então, a culpa não é do mercado, a culpa não é do investidor, a gente tem sempre a responsabilidade de a gente achar uma solução que efetivamente faz sentido para o mundo. A culpa não está no mundo, está nas nossas mãos adaptar e criar os negócios que vão mudar o mundo, que vão fazer a diferença no mundo. Então, continuem, mas sempre tendo a mão no pulso da realidade, para a gente não ficar, que nem o Don Quixote, brigando com moinho de vento por aí. Então, sigam adiante e foco na resolução dos problemas, que eu acho que está aí, talvez, parte da resposta de como seguir adiante. Bem legal, bem legal. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Uma última coisa que eu acho que é legal vocês deixarem é como eles acham Anjos do Brasil Vox Capital nas redes e em todos os lugares, quais os melhores meios de comunicação, e vocês também, qual o contato interessante para eles acharem vocês nas redes sociais. Brenda? Bom, meu nome é único, acho que eu sou a única no mundo, então onde você procurar, meu nome é esse. Enfim, LinkedIn tá lá. E Anjos do Brasil também, @Anjos do Brasil em todas as redes sociais, e o site, como eu falei, é anjosdobrasil.net. E aí lá tem todas as instruções, os critérios, materiais, enfim. Acho que são tranquilos de achar a gente. A gente tem o site voxcapital.com.br, tem YouTube Vox Capital, tem Facebook, tem LinkedIn. Eu tenho meu LinkedIn também, tá lá com o Daniel Iso. Tem mais Daniel Isos do que Brenda Kutnikas.
mas dá para me achar, Daniel Iso, Vox Capital. E também tem um e-mail da Vox que a gente costuma olhar, pitch para empreendedor, que é o vox@voxcapital.com.br. Bem legal, bem legal. Gente, então eu agradeço de novo pela parceria, por terem aceito esse nosso convite. Com toda certeza esse conteúdo vai ajudar muitos empreendedores e empreendedoras que estão nesse momento pensando sobre investimento ou não. Hoje a gente finaliza a sequência de webinars focado nesse auxílio desse momento decorrente ao Covid-19, que não é um momento muito fácil, mas que a gente está justamente tentando trazer esses especialistas para trazer boas práticas, para entender e compartilhar, colaborar com esse momento também. Quem quiser mais informações sobre essas ações, sobre outros webinars, pode entrar tanto no canal do Inovativa no YouTube, Inovativa Brasil, ou acessar a nossa página. Tem uma parte focada em oportunidades, chamadas, editais, coisas ligadas ao coronavírus. É inovativabrasil.com.br/coronavírus, que tem várias chamadas, projetos, editais, tem Demo Days online também, que estão sendo realizados durante esse período, e pode ser uma boa fonte de pesquisa. No mais, para conferir outras ações e mais novidades do Inovativa, sigam o Inovativa nas redes, @InovativaBR. A gente está com inscrições abertas agora para startups de impacto, então se você é um negócio, uma startup de impacto que tenha justamente no seu core business essa intencionalidade, esse problema social, trabalha dentro de um problema socioambiental e tem essa lógica financeira também dentro do teu negócio, a gente está com inscrições abertas até segunda-feira, até o dia 1 de junho. A gente é um programa totalmente gratuito justamente para tentar dar esse apoio, essa conexão e essa visibilidade para esses negócios. Também, possivelmente, entrar num futuro investimento, caso precise, caso seja a realidade dessas startups também. Agradeço mais uma vez o tempo e estarem aqui até quase 6h30 da noite. Brigadão, gente. Boa noite, boa tarde, dependendo do estado onde você está. Então, um grande abraço, se cuidem, fiquem saudáveis, fiquem com saúde. E um grande abraço. Muito obrigado, Brenda e Daniel, por terem aceito o convite. Tchau, tchau, gente.